quando obedecer dói, que essa palavra ela alcance o teu coração. A pergunta que eu quero fazer não é nem se você ama Deus, mas é se você está disposta a obedecer, ainda quando essa obediência ela vai confrontar aquilo que você quer. Muita gente confunde esforço com fidelidade. Deus não está preocupado, Ele não está olhando para o quanto eu e você estamos fazendo, mas se nós estamos obedecendo aquilo que Ele pediu para que nós fizéssemos. Hoje Deus não quer o seu cansaço no altar, Ele quer o seu sim, porque obedecer, a verdade é que não é fácil, é confronto. E a desobediência, ela cobra um preço muito alto. Você vai ficar sacrificando até onde? Vai ficar sacrificando até quando? Vai continuar sacrificando até quem? E o texto que eu quero ler com você está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, o meio do texto diz assim: a obediência é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Entenda algo, sacrifício sem obediência é apenas vaidade disfarçada de fé. E o meu alerta é: precisamos estar sensíveis à voz de Deus e também dispostos a obedecer aquilo que Ele tem falado. Tem gente que insiste em andar na contramão e durante muito tempo eu fui assim, daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus tem chamado, né? E tem falado e falado pacientemente, e a gente insiste em andar debaixo da nossa vontade, dos nossos desejos, mesmo sabendo que o salmista vai dizer que Ele escreveu todos os nossos dias quando ainda estávamos no ventre, mesmo sabendo que os planos dele são planos de bem, não de mal, mesmo sabendo que a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. E o que mais nós precisamos para obedecer? Escute, o som da obediência, ela é mais agradável a Deus do que o barulho de sacrifício. E eu quero aproveitar esse momento para te convidar para você curtir esse vídeo. Dessa forma o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante, ele vai entregar para mais pessoas. Compartilha ele, envia nos grupos de WhatsApp, aquele amigo, aquela amiga, aquele parente que veio no teu coração, manda para ela esse vídeo, envia nos grupos aí de quem você conhece, tá bom? Seja um missionário e vá abençoando vidas através da propagação desse vídeo. E eu quero compartilhar com você vários exemplos que nós temos na Bíblia, de pessoas que ouviram a voz de Deus, mas decidiram por caminhos diferentes. E a grande diferença aqui não é se vai acontecer ou não, porque a Bíblia diz que Deus ele não é homem para mentir. Se Ele falou, vai acontecer. A grande questão é como nós vamos estar. Como nós vamos estar quando o propósito de Deus se cumprir. Sansão, o chamado dele era libertar Israel da opressão dos filisteus. A Bíblia vai dizer lá em Juízes 16, 21, ele foi preso pelos filisteus e teve os olhos arrancados. E nesse momento ali que Sansão estava preso, estava sendo feito bobo da corte, já estava cego, furaram os seus olhos, ele faz uma última oração ao Senhor, pedindo força mais uma vez. E a história diz que ele puxa ali, faz força, derruba as colunas do templo onde eles estavam, e Sansão mata mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Só que ele teve um preço muito alto. O fim de Sansão foi trágico. Finalizou ali como bobo da corte, cego, e morreu também naquele dia. Também tem uma história muito conhecida que é o Jonas, aquele que foi engolido por um grande peixe. Jonas tinha um chamado de Deus para pregar arrependimento em uma cidade chamada Nínive. E ele tenta fugir daquele chamado. Ele vai até uma cidade portuária, pega ali uma embarcação e tenta fugir para um outro lugar. Ali ele é acometido por uma grande tempestade, quase morreu, mas no final ele cumpre sim o propósito dele. Mas você entende a diferença de quem ouve o chamado e procura caminhar debaixo daquela palavra e quem tenta fugir? Nós vamos viver aquilo que Deus tem falado para nós. Você vai viver aquilo que Deus tem falado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas é preciso de posicionamento, é preciso de obediência.
O versículo vai dizer lá em Jonas, capítulo 1, no verso 3: porém Jonas se levantou para fugir diante do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis e pegou a sua viagem, a sua passagem para ir com eles. Toda vez, querido, que eu e você quisermos fugir, quisermos ir na contramão daquilo que Deus tem nos chamado, pode ter certeza que o inimigo ele vai ter uma embarcação pronta, assim como para Jonas, para que a gente vá para o outro lado. Mas o preço da desobediência ele é muito alto. E eu quero que você repita isso comigo, porque nós lemos no texto de Samuel que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência, ela é o altar onde o orgulho morre e a vontade de Deus reina. A obediência é o altar onde o orgulho precisa morrer para que a vontade de Deus reine. Muitas vezes Deus não quer que nós façamos mais e mais e mais. Ele quer que nós façamos apenas aquilo que Ele mandou, apenas aquilo para o qual Ele tem nos chamado. E obedecer vai ser sempre renunciar à sua vontade, renunciar aos seus desejos para viver por uma revelação. Porque o propósito ele vai se cumprir, com ou sem resistência. A diferença não é o fim da história, mas é como nós vamos chegar lá, inteiro ou quebrado, de pé ou caído, como foi o caso de Sansão, vivo ou morto, casado ou divorciado. Então não é se o propósito vai se cumprir, mas é como nós vamos estar. Hoje o Espírito Santo não está pedindo mais sacrifício. O que o Senhor quer falar com nós através dessa mensagem é sobre rendição. Não é sobre fazer mais, mas é sobre obedecer de fato. Então, se Ele falou, para de adiar. Se Ele já mostrou, não negocie mais. E se Ele direcionou, não. A mensagem é essa, querido. Obedecer é melhor do que sacrificar, que nós possamos viver uma vida de obediência. Porque o melhor lugar que nós podemos estar hoje é debaixo, é no centro da vontade de Deus. Ele diz que no mundo tereis aflições, não importa se é diante da obediência ou da desobediência, a aflição ela vai vir sobre a gente. Mas é como nós vamos estar e quem vai estar conosco durante as aflições. Deus te abençoe, em nome de Jesus.